7 horas e 14 minutos, estamos de volta com Notícia de Frente e eu quero me desculpar aqui com o professor Haroldo Arruda, porque a gente tinha que ir para o intervalo comercial e eu acabei, ele ia ler uma mensagem. É uma aqui, mensagem. Você fez assim aí eu acabei fazendo assim para ele, mas dizendo, só me desculpando e dizendo o seguinte, que agora você lê a mensagem aí, professor. É uma mensagem que eu recebi, só para aí. complementar de forma alguma, é uma mensagem que eu recebi ontem. Inclusive está aqui, se quiser eu posso até mostrar para vocês. Recebi ontem, era meia-noite mais ou menos, né, de uma pessoa que eu não conheço, deve ser telespectador, pegou no meu Facebook, no meu Instagram, sei lá. Professor Haroldo, pelo amor de Deus, nos ajudem, eu estou desesperada. Quando chega esse tipo de mensagem, eu tenho certeza, não é nada demais, quer dizer, claro que é algo importante, não tem o que comer. Quando é assim, não temos arroz, não temos alguma coisa para comer, está faltando alguma coisa aqui em casa, isso é direto. É isso que me incomoda. Nós recebemos 400, 500, 600 mensagens no programa Cidade Alerta diariamente. Se você for ver, a Neila é a editora do Cidade Alerta. Fala, Haroldo, a quantidade de gente que está sem dinheiro para comer, pedindo ajuda, cesta básica, um apoio. É um soco no estômago. É demais. E olha, e o seguinte, vai ser o seu destaque, mas antes disso, só registrar aqui que já deu resultado o que você falou. Já deu resultado. Bom dia. Me passa aí o número do professor que eu quero ajudar esta família que ele falou agora no ar. Sou presidente do bairro Jardim Campo Verde e vamos arrecadar alimento aqui para ajudar eles. Tá muito obrigado, maravilha. Então eu vou fazer diferente. Eu vou passar o seu telefone para o professor Haroldo Arruda, que agora vai nos contar qual o seu destaque de hoje. O meu destaque é exatamente essa luz no fim do túnel, né? Por boa parte da população brasileira, são 70 milhões de brasileiros que foram aí pegos de surpresa em 2020, a humanidade toda, numa pandemia que destruiu a economia do mundo e colocou milhares de pessoas na miséria. E aumentou cada vez mais, e vem aumentando cada vez mais este índice, né? E o governo federal, que já gastou 300 bilhões de reais com auxílio emergencial, que foi uma atitude correta por parte do governo, né? Achava que até dezembro ia resolver isso e não precisaria mais renovar esse auxílio, um auxílio que na ordem de 600 reais, né? E percebeu que, por alguns fatores, necessariamente, ele vai ter que, provavelmente, prorrogar esse auxílio para poder atender esses 70 milhões de brasileiros que estão passando muita dificuldade. Boa parte dos brasileiros acabou utilizando esse dinheiro para pagar dívida, outros para comprar alimento, boa parte para comprar alimento. E Mato Grosso é um estado que não ficou fora disso. 1/3 da população mato-grossense recebeu o auxílio emergencial. E você sabe que o auxílio emergencial, além de ajudar a levar alimento para casa, ele também ajuda no equilíbrio da economia. Porque você tem a movimentação de comércio, você tem, de certa forma, né, um dinheiro no mercado. E, por conta disso, o governo federal acaba pensando na possibilidade de se ter, não mais aos moldes de 2020, né, mas um outro tipo de auxílio emergencial para 2021. Com uma parcela menor, mas que possa se estender até o final de ano. Por que está pensando, por que é bem provável que o governo prorrogue isso? Por 3 motivos. Primeiro, pelo fato da pandemia. O governo achava que a pandemia ia, de certa forma, amenizar até dezembro, e não é isso que está acontecendo. A segunda onda já está presente no Brasil todo, aqui em Mato Grosso não é diferente. Nós já estamos tendo aí um índice de contaminação maior, ocupação de UTI maior, quer dizer, houve uma retomada forte de contaminação da doença e de ocupação de UTIs aqui no estado do Mato Grosso, e não é diferente no Brasil. O cenário é o mesmo. Então isso, de certa forma, acendeu a luz vermelha para o governo federal, né? Apesar do governo ter dito várias vezes que não tinha mais dinheiro para poder renovar esse auxílio emergencial. Esse é o ponto 1, a pandemia. Ponto 2, a vacina. Quanto mais a vacina demora para chegar, mais força o governo a ter uma decisão com relação ao auxílio emergencial. Mais a população precisa do auxílio emergencial. Porque a vacina, de certa forma, pode ser uma justificativa para não pagamento de auxílio emergencial. Toma vacina, vai diminuir a pandemia e, enfim, a economia vai voltar ao normal. Mas enquanto a vacina não vem, está apenas numa perspectiva, né? É um outro fator que, de certa forma, está forçando o governo federal a prorrogar esse auxílio emergencial. E o terceiro e último fator é a pressão do Congresso, no Congresso Nacional também. O próprio Congresso quer, né,
a oposição quer, e muitos parlamentares, ou a boa parte dos parlamentares, querem que o governo federal prorrogue, inclusive achando caminhos para que o governo federal possa ter reserva, buscar na sua reserva internacional, nos cofres, né, tá? No Tesouro Nacional, condições para que possa sustentar esses brasileiros, né, com esse auxílio nos próximos, pelo menos no primeiro trimestre aí de 2021. Então, tudo indica que o auxílio emergencial deve ser prorrogado no primeiro trimestre agora de 2021, pensando exatamente, consequência exatamente desses 3 fatores que eu elenquei hoje aqui no meu destaque no programa A Notícia de Frente. O que é, a meu ver, eu acho que é correto por parte do governo, ele tem que buscar caminho, né, para poder realmente assistir, né, dar todo o apoio às pessoas que estão passando dificuldade. Se não fizer assim, nós aumentaremos a fome e a miséria em nosso país. E a prioridade fundamental de um governo, de um chefe de Estado, estadista, é defender a vida do cidadão, dar condições para que ele possa sobreviver. Essa é o grande objetivo de um chefe de Estado. O governo já está aparentemente receptivo a essa ideia da prorrogação do auxílio. O que está agora em pendência aí, que estão se discutindo muito, o que está se discutindo muito aí é o valor. Qual seria esse valor, não é? 300, 400, não é? A oposição defende R$600, aí o governo mas não tem condições. Mas eu acho, inclusive, aí já é um palpite meu, que deve ficar aí na casa dos R$300 e o governo deve acatar. Isso é questão de alguns dias aí que deve ser reformulado isso, reeditado, né? Já que ele teve fim, não seria sequência, seria a reedição do auxílio emergencial e o valor eu acho que deve ficar. Tem 2 projetos no Congresso, um do Alessandro Vieira, deputado do Cidadania, né, pedindo essa prorrogação, projeto de lei, e outro projeto do Espridão Amin, também pedindo prorrogação desse projeto. Tudo indica que o governo, porque tem justificativa para isso já, né? Certo? O cenário está bem diferente do que o governo imaginava até dezembro. E tem outro fator aí que isso vai pesar, inclusive, nessa disputa, porque tem eleição agora há pouco, né? Daqui a alguns dias, eleição lá da mesa diretora da Câmara, depois também do Congresso, e isso vai ser, não falo que moeda de troca, mas vai ser um assunto colocado que há aqueles que defendem essa prorrogação, vão se colocar à mesa e vão chegar num denominador entre oposição e situação sobre a prorrogação ou a reedição do auxílio emergencial e também o valor. Deixa eu agradecer a Eliane aqui, recebemos mais uma ajuda, mandou no meu Facebook aqui, querendo ajudar essa família também. Vou agradecer aqui. Obrigado, Eliane, por sua generosidade. O outro telefone aí, também tinha marcado o primeiro, anotei o segundo contato aí, é de outra pessoa aí, que também quer colaborar. Que bom. Viu como é que é fácil resolver? Solidariedade. E aí, esse segundo contato que eu passei, ele enviou a mensagem aqui dizendo o seguinte: bom dia, é muito bom assistir um programa que aborda matérias tão importantes como essa do Pantanal. Mas, se não fosse a imprensa, o poder público não faria nada. Obrigado, é o Rui, do Tijucal. E aí ele colocou aqui, né, que foi o contato que eu já encaminhei para você. O professor também gostaria de ajudar a sua família, se possível, colocar um endereço, né? Não sei se o professor tem um endereço, mas a gente não teria condições de fazer isso, mas os telespectadores aqui estão se manifestando, né? Que a Eliane aqui, que vai nos ajudar, ela é aposentada, trabalhou com vendas a vida toda, tem 65 anos. Legal. Ao mesmo tempo que é bonito ver essa solidariedade das pessoas, você vê, abriu-se a boca aqui, evidentemente que a credibilidade e a audiência do programa ajuda. Agora, ao mesmo tempo que é bonito, é vergonhoso. Vergonhoso para o poder público, né? Ter que a responsabilidade dessa ficar a cargo de órgão de imprensa, de ter que fazer esse papel social, onde a responsabilidade social deveria partir de instituições que querem aí criar auxílio, periculosidade, smartphone novo aí, e última geração aí para os seus procuradores, enfim. Então, esse é um papel
lá do poder público. Eu não estou falando só do Ministério Público. O Ministério Público eu estou falando porque hoje a gente abordou esse assunto aqui, que está aí com essa audácia, com esse deboche de querer criar esse auxílio aí. E não vai parar por isso não. A Assembleia que vai daqui a pouco se manifestar e deve aprovar, porque não há nada de inconstitucional nisso. Há, sim, muito de imoral, mas inconstitucional até agora não apareceu nada que impeça isso aí. O que eu insisto em dizer, senhor Ministério Público, não falar o nome do seu procurador-geral, para de inventar moda. Pega o dinheiro, destina para famílias como essa aí, ó, que o Haroldo acabou de passar aqui, vai surtir muito mais efeito positivo. E nós temos aí o seguinte, né? O professor Haroldo colocava aqui no destaque dele que no auxílio emergencial, de cada três moradores de Mato Grosso, na média, né? De cada 3 moradores, se beneficiou com o auxílio emergencial pago pelo governo federal desde março ou abril do ano passado, né? E que terminou agora em dezembro. O Paulo Guedes, ministro da Economia, diz que não sabe ainda de onde vai retirar esses recursos, né? Mas é preciso encontrar uma solução para que o quadro social do país não fique pior do que está. E isso é o seguinte, isso remete a gente para um outro raciocínio. Olha, tem que apressar a vacina. Sim. Porque isso é que pode fazer também a situação econômica do país melhorar, não é isso? Uhum. Então, eu quero registrar aqui também uma outra informação, né? Está aqui, ó, da pandemia. Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou, professor Haroldo e Paulo Coelho, 1.760 casos e o seguinte, foram 19 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Olha lá, ó, a taxa de ocupação não abaixa, né? Está em quase 64%, 63,52%. E os especialistas estão dizendo o seguinte, que a situação aqui em Mato Grosso deve piorar, né? Então é preciso ficar muito atento a isso. E o aviso aqui é o seguinte, falta 40 segundos. É rapidão, Lúcio. 26, 29. De vez em quando eu faço umas contas loucas na minha cabeça em casa antes de dormir. Eu falo, gente, parando para pensar assim, Paulo e Lúcio, né? Se os deputados fossem unidos, todos eles, são 25, né? Todos eles unidos, assim, ó, este mês nós vamos abrir mão, só esse mês, vamos abrir mão da VI, da nossa VI, só esse mês, R$1.650.000. E vamos doar isso, vamos comprar... Você imaginou o quanto de ajuda que não seria? É muita coisa. E a notícia de frente chega ao final. Acabou. Bom dia e nós voltamos amanhã. Obrigado a todos aqui. Obrigado a você que nos acompanha.